Olá, amigos, sejam todos bem-vindos. Estamos no ar, então, com mais uma edição do Fato Econômico. Hoje é segunda-feira, dia 20 de janeiro. Na segunda-feira, geralmente, eu trago aqui para vocês o Boletim Focus, né? As expectativas do mercado aí para IPCA, para PIB, para dólar, né? Câmbio. E hoje, né, junto comigo está o Lucas. E aí, Lucas, tudo certo? Tudo certo, sim, Moisés. Trazendo aí algumas informações muito relevantes hoje, então, aí sobre as alterações que tivemos no Boletim Focus. Estou. Então, eu vou Vamos lá. passar para nós aqui os dados do Focus e depois daí vamos fazer uma análise aí dos números. Pode ser assim? Perfeito, vamos lá. Então tá. Então vamos começar aqui trazendo esses dados, né, que mostram o quê? Para o IPCA, a variação prevista é de 5,08%. Há uma semana estava em 5% a inflação para fechar 2025. PIB cresceu para 2,04% a expectativa. Semana passada estava em 2,02%. O câmbio ficou estável, a expectativa é de R$ 6, e ficou estável também a expectativa de taxa básica de juros em 15%. Esses são os principais dados aí. Mas cabem algumas considerações e também algumas análises sobre esses dados. O que tu tem a dizer aí, Lucas? Moisés, primeiramente, eu acho que a gente tem que fazer aquela consideração ali, né, que a gente tem uma informação muito relevante sobre o IPCA. Claro, obviamente, a gente já vem vendo esse movimento aí desde o do ano passado, que ele está com um aumento bem expressivo para o ano de 2025, né? A gente teve aí 14 semanas consecutivas de aumento aí na expectativa para fechamento de 2025 do IPCA, né? Aí, praticamente um mês atrás ele estava em 4,8 e aí hoje a gente já tem 5,08, né? Se a gente for acompanhar o gráfico de tendência do, da linha do IPCA aí para fechamento de 2025, a gente vai ver que o maior movimento aconteceu de novembro de 24 até agora, né, onde a gente tinha um patamar de 4%, onde que ele teoricamente ficaria o mais próximo possível da meta, né, do Banco Central, e aí hoje a gente já tem aí passando de 5%. Com relação ao propriamente dito a Selic, a gente meio que tem uma confirmação aí quase desses dados, porque hoje a gente tem os patamares aí da Selic estabelecidos pelo próprio Comitê de Política Monetária, né, está bem próximo dos dados que a gente está apresentando aí de 15% hoje, e as expectativas de próximas reuniões já são para aumentos, né? Então, provavelmente, se nada mais mudar com relação à própria questão de inflação e câmbio, muito provavelmente que esses aumentos vão se estender aí no mínimo até o final do primeiro semestre, acredito eu, claro. Dados de taxa de juros futuros, aí, o DI, né? A gente estava com fechamento próximo de 15%, então eu acredito que a base para esses dados aí de expectativas também do Boletim Focus venham desse contrato, aí, a gente pode dizer desse ativo, né? Do DI futuro. E com relação a câmbio, né, a gente teve aí 2 aumentos consecutivos, passando de 5,9 aí no início, aliás, nas últimas 4 semanas para R$ 6 agora. Muito provavelmente a gente deve ter essa manutenção aí desse nível, caso não haja nenhuma definição, nenhuma alteração no cenário aí que a gente vai ter da política fiscal brasileira, que ainda estamos aguardando. Aí existem alguns ruídos de comunicação, decisões que vão e vêm e a gente não tem uma definição certa do que será feito, né? Boatos que saem e são corrigidos, ou algumas outras definições. Principalmente a gente teve muita repercussão aí do que se falou com relação ao próprio a fiscalização, né, por parte da Receita com relação ao Pix e as movimentações de cartão de crédito. Aí houve uma retratação no Ministério da Fazenda, enfim, a gente não tem ainda uma certa definição se de fato vai ser fiscalizado ou não vai ser fiscalizado, né? Eu até acompanhei algumas pessoas falando que são especialistas na área na semana passada, dizendo que essa fiscalização, não a fiscalização, mas essa observação já era feita há anos, né, mas nunca foi cogitada a possibilidade de realmente expor isso e vir a fazer uma consideração sobre esses dados para levar em conta na própria declaração, né, de renda das pessoas, essas movimentações. Mas, né, sempre se tem aquela questão, bom, o governo falou que vai fazer, então a gente fica na expectativa de que será feito e a gente
eu digo a gente, mas o próprio consumidor, a empresa, ela fica com aquele receio, né, de, bom, e agora, o que que eu faço? Né, vou acabar comprando, aliás, vou acabar recebendo no Pix? Não vou receber em dinheiro para evitar essas movimentações e uma tributação mais alta, né, gera aquele pânico, que a gente pode dizer, tanto no lado do produtor, né, da empresa, quanto do lado do consumidor também, né. E, além de toda essa questão, esse contexto fiscal brasileiro, a gente tem também a própria política norte-americana, né? A gente tem o Donald Trump assumindo o governo dele agora, né? Então, a depender de toda a política, o rumo que ele vai tomar lá na economia americana, a gente vai ter o reflexo na nossa taxa de câmbio aqui, né? Então, vamos aguardar para ver os próximos episódios, como a gente fala, né, da novela americana e brasileira. E, ao meu ver, de pontos principais que a gente teria seria isso para hoje, Moisés. O que você acha? Concorda comigo? Olha, não, eu concordo contigo, concordo com a tua análise, mas eu fico bem preocupado, porque assim, normalizou, digamos assim, uma taxa de juros acima de 3%, que é a meta. E aí, se tu colocar o teto da meta de 4,5%, já é altíssimo. Agora, normalizando aí um IPCA, uma inflação de 5%, aí fica muito complicado, né? Normalizou também o fato de que nós vamos ter uma taxa básica de juros de chegar a 15%. Normalizou o dólar a R$ 6. Cara, a minha preocupação é isso, essa normalização de patamares elevadíssimos, né? Porque a gente pode até ver, por exemplo, que o PIB ele já está refletindo justamente isso, esse aperto monetário, né? 15% de taxa básica de juros, um PIB de 2%, sendo que neste ano agora, provavelmente a gente vai crescer 13,5%. Então, normalizou-se essa possibilidade da gente ter aí aperto monetário, taxa de câmbio alta e inflação alta. Isso não é bom para o Brasil. Agora, essa normalização, assim, por parte do próprio mercado, né, mostra como tu fez a tua análise, né? Uma certa incerteza que a gente percebe aí. Mas é preocupante, porque isso tudo vai impactar na economia, né? Se não impacta agora, nesse exato momento, ou daqui um mês, mas daqui um ano, daqui 2 anos, tudo isso vai gerar impacto e a gente vai sentir com certeza, né? Na própria economia como um todo e também no nosso dia a dia. A gente ter uma renda mais baixa, não ter a possibilidade, perspectiva de fazer um investimento, de fazer uma compra que você quer, isso tudo vai impactar na vida das pessoas e também na economia brasileira como um todo. Mas a gente vai aguardar, né? Pode concluir, Moisés. Não, é isso, eu ia dizer que daí a gente vai aguardar para ver o que vai acontecer, né? Mas é uma realidade que preocupa, na verdade. Né? Exatamente. Na verdade, a questão que a gente fala sobre reduzir a sua renda, na prática, as pessoas não vão ver a sua renda reduzindo, digamos assim, eu estava ganhando 1.500 e agora vou ganhar 1.400. Não. Você vai continuar ganhando os teus 1.500, né? Mas o que vai acontecer é que você vai chegar lá no supermercado e você vai para comprar os produtos, você não vai mais levar para casa a mesma coisa que você levava com os mesmos R$ 100 que você ia lá, né? Estou usando um exemplo bem básico aqui, tá? Mas não, a gente sabe que redução de poder de compra. Exato. Isso é o que a inflação faz com a vida das pessoas. Eu estou usando um exemplo bem básico aqui. Obviamente, a gente sabe que as pessoas vão no supermercado e só para comprar comida para uma família você gasta mais do que R$ 1.500 por mês, né? Mas convenhamos que é exatamente a mesma coisa que acontece, né? E é a mesma coisa que acontece com as empresas que estão precisando comprar insumos, né, e derivados de importação. E é a mesma coisa que vai acontecer com qualquer empresa que vai consumir produtos de outras empresas, né, do ramo, por exemplo. Vamos citar aqui um ramo que está em evidência para nós aí, sobre a parte de saúde, né? A empresa que fornece o serviço, ela vai precisar comprar produtos industrializados de outras empresas, né? Muitas vezes importados, muitas vezes produzidos no Brasil. Essa empresa fornecedora desse produto, ela vai ter o encarecimento de toda a produção dela e vai repassar isso nos preços dos produtos que vai ser vendido para a empresa seguinte. Consequentemente, o consumidor final que vai lá para ser atendido, né, no ramo da saúde, vai ter um custo muito mais elevado.
O ramo de saúde ele é um pouco delicado da gente tratar por questão que a gente tem no nosso país o SUS, né, Sistema Único de Saúde. Mas todo mundo sabe que ele não funciona como deveria funcionar, de acordo com o que foi planejado que seria o SUS, né? Claro, ele é um ótimo programa, ele auxilia muitas pessoas, né, que dependem dele, que não têm uma renda suficiente para fazer os atendimentos no ramo privado, né, no particular, mas mesmo assim ele é muito defasado em relação ao setor privado ainda hoje. Enfim, esse é um assunto para outro momento, né, a gente acaba se estendendo um pouquinho, mas é só para contextualizar para o pessoal de casa entender, né. Tá certo. Voltamos a qualquer momento, então, com mais uma edição, né, do Fato Econômico, a economia além da conjuntura. A gente traz os dados e as análises aí para quem fica ligado no nosso programa, no YouTube e também no Spotify. Forte abraço e até mais. Valeu, Lucas. Até mais.